Ao peso desse tempo, temos que obedecer. O mais velho sofreu mais. Nós jovens, garanto, jamais veremos tanto, nem viveremos tanto. Meu São Francisco, que é o protetor dos animais, que eu sou apaixonada por animais, e Nossa Senhora Aparecida, que é a minha mãezinha, minha protetora também. O meu nome é Maria Helena Antunes, em 10 de outubro agora eu completo 62 anos. Eu convivo aqui, que é um condomínio enorme, 190 apartamentos. Eu dou com, tu não vai ver todos, dificilmente eu encontro um vizinho. A gente ainda precisa aprender muito para poder reconhecer o papel e a riqueza da experiência dos idosos, né? Mas isso tem que começar muitas vezes na família, e isso não está acontecendo na família. A família muitas vezes vê o seu idoso como um problema que ela tem que administrar porque os mais jovens têm que trabalhar. E não necessariamente o processo teria que ser dessa forma. Só que a consciência só vem depois das perdas, né? Então, por isso que eu digo, ainda é recente, nós temos que valorizar as pessoas que ainda estão em casa. Nós não temos lugares, muitas vezes, para poder acomodar os nossos idosos doentes, que não têm autonomia, que são dependentes. Porque a própria política de envelhecimento ativo, ela trabalha com esses patamares, autonomia, independência, uma expectativa de vida saudável e qualidade de vida. Esse é o grande desafio das novas gerações. Eles precisam aprender, não por força das questões morais ou éticas, a conviver com as gerações mais envelhecentes. Elas vão ter que aprender a conviver e ter diálogos intergeracionais por questões econômicas. Você já parou para pensar onde vai morar quando ficar velho? Existem hoje no Brasil 100 mil idosos vivendo em 3.548 asilos. Destes, 218 são públicos e a maioria vive de modo solitário. As projeções mostram que daqui a 10 anos seremos um exército de 35 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Nós, seres humanos, necessitamos ao longo da vida de relações afetuosas. Mas a família, que é a base dessas relações, vem mudando. E a tendência é de que seremos pessoas cada vez mais solitárias. Rosa de Brito Rodrigues, 81. Às vezes eu me sinto meio triste, começo a pensar nas coisas, né, que já passei, que estou passando, e a falta dos meus filhos, né, do meu marido. Eu penso assim, ó, houve tempo em que eu arrumava a mesa, sentava o meu marido e os 3 filhos na mesa para comer. E eu ia dar comida para aquele que era doente separado, né? Porque senão ele atrapalhava na mesa, né? E hoje, antes de eu vir para cá, eu ia comer sozinha. E aquilo me ficava muito triste. Tinha dias assim que eu chorava na hora do almoço, na hora da comida, porque eu estava comendo sozinha. Eu me lembrava daquela mesa com meus filhos dando risada, conversando. A perda que acompanha a vida inteira, né? Seja uma criança de 10 anos que perdeu um final de semana com os coleguinhas no clube, ou a perda de vários amiguinhos aos 80 anos, né? Que já não estão mais aí para ir no clube. Qualquer dessas perdas são perdas reais. A pior perda não é a perda real. Porque quando tu enterra algo concreto, tu pelo menos passa por um processo de luto, né? Tu aceita, faz um velório. O problema é quando a perda é abstrata, é imaginária. Por exemplo, não conseguir ir para a Índia, fazer, né, uma visitação num templo, ou não conseguir constituir uma família, não conseguir obter um título numa profissão, não conseguir publicar um livro. Essas perdas abstratas, elas
são uma ferida narcísica, como se diz na psicanálise, né? É uma ferida que mexe muito com a autoestima do idoso, ainda mais do que da criança ou do adolescente, que ainda dispõe de um tempo vasto para reinventar o que pôr no lugar daquela perda abstrata. Mas a perda abstrata é muito dolorosa, gera muita melancolia no idoso, né? E ainda mais quando não há um interlocutor, quando há um espaço para poder falar dessa perda abstrata, quando há não só um familiar, um amigo, um terapeuta, talvez um vigário, né, que possa amparar o idoso nessa fala doída, porque é muito doído tu escutar alguém que está dizendo, olha, eu tenho pouco tempo de vida e não vou conseguir fazer tudo o que eu queria fazer. É doído. Se não há esse espaço, o sofrimento é duplo. Eu não gostaria de ir para um asilo, sabe? Eu não gostaria de ir para um asilo. Não gostaria. A minha mãe sempre falava que ela gostaria de ir, a gente não deixou ela ir, não levou, mas eu sinceramente não gostaria. Eu não sei te explicar por quê, mas eu não gostaria de ir para um asilo. Quando as pessoas dizem que querem viver em asilos, implica que elas desconhecem a vida do asilo. Elas veem uma vida, um imaginário, assim, algo como se fosse um grande hotel, que elas pudessem passear, que elas fossem bem tratadas. Nem sempre essa é a realidade. E quando elas se deparam com a realidade institucionalizada, eles sofrem muito, principalmente porque não necessariamente elas são internadas em lugares próximos à família. Então elas vivem num bairro que elas desconhecem, em lugares que a família não pode visitar. Muitas vezes elas não recebem visitas por muito tempo. E elas vivem um processo de solidão, mesmo que elas estejam acompanhadas, um processo de solidão muito acentuado que lhes coloca quase que num dilema entre vida e morte, é melhor morrer do que viver, eu gostaria de voltar para casa, eu gostaria de estar num outro lugar. E isso é muito frequente nas entrevistas com idosos institucionalizados. O envelhecer, para mim, o entendimento de envelhecer é você, durante a vida, você ser uma pessoa boa, procurar sempre ser uma pessoa cada vez melhor, né? Para que quando chegar na idade da velhice, mesmo que você vá para uma clínica, esse teu lado bom e esse teu lado ser melhor cada vez mais vai fazer com que as pessoas não esqueçam de você, enfim, né? Porque infelizmente alguns idosos, quando na fase mais jovem, também não foram pessoas tão boas, né? Cada um tem a sua história, não todos, mas também tem algumas histórias de que não foram bons pais, boas mães, e obviamente que se não houve na época da juventude uma troca, uma afetividade entre pai e filho, na idade mais velha, dificilmente vai acontecer, né? E às vezes é o que acontece aqui no lar quando eu me refiro, então, que alguns não recebem visita. Eu diria assim que o idoso, os mais velhos, inclusive, eles ficam um sentimento de proximidade com a morte. Então, aqueles medos que muitas vezes são escondidos ao longo da vida, eles aparecem de uma maneira mais evidente. Essa questão de ficar sozinho, ela é bem visível, muito mais nos homens do que nas mulheres, porque as mulheres têm uma história de vida vinculada ao atendimento doméstico maior do que os homens, no sentido, o homem sempre foi mais o provedor, mas não aquele que cuidava de todos, né? A mulher tem esse papel ainda do cuidado da família, do serviço doméstico, da flexibilidade das jornadas de trabalho. Isso faz uma certa diferença em relação a esse olhar para o futuro. A minha geração, essa geração que hoje está beirando aos 60 anos, a gente já tem uma relação diferenciada com o envelhecimento, né? A gente exerce uma influência também dentro da família, enfim, né? A gente enxerga este processo de envelhecimento de uma forma diferente, como algo realmente cíclico, né? Então, acho que nós já vamos ter um comportamento, né, melhor, mais facilitado, enfim, né?
Eu fico um pouco preocupada quando a gente, quando a gente olha a tua geração, por exemplo, né? Fico preocupada com aspectos como essa extrema redução da natalidade, da fecundidade, essa redução dessa categoria jovem, enfim, a relação do próprio trabalho, da própria relação de dependência, enfim, né? Assim, eu fico preocupada com isso, né? Como que isso vai se dar? Mas era mais comum esperar que um filho cuidasse do pai. Hoje em dia, se proliferam as clínicas e as casas de repouso também por causa disso, né? Não há uma disponibilidade da geração dos 35, 45 anos em cuidar dos idosos, das famílias, não há. E a gente tem que entender que, né, talvez seja difícil uma aproximação de um lado, por conta de uma vida ultra ocupada, por conta de uma pressão social também em ter que cuidar dos filhos, né, e não podendo ter tempo para cuidar dos idosos. Mas eu acho que o fundamental é, se a gente consegue fazer um exame de consciência, uma autocrítica, é a produção de espaço fixo, como um almoço de domingo, como uma ida ao clube, como hoje eu vou entrar no Facebook para falar com a avó, ou vamos fazer uma viagem, um passeio. É como se tivesse que haver um agendamento programado assim do convívio, de um espaço familiar, porque se está se extinguindo isso, né? Está todo mundo ensimesmado. Eu não tenho mais esperança. Eu não sonho mais. Eu sonhava, né, que o meu filho podia melhorar e que para sair comigo, quando eu saísse, ele sair comigo. Porque ele não podia sair comigo, ele era muito grande, muito forte, né, e ele não me obedecia. Então eu tinha que sair e deixar ele sozinho, coitadinho. Então eu andava correndo, né. E hoje eu digo, eu não tenho pressa mais para nada, porque eu não preciso ter pressa. Não tem ninguém me esperando, chamando por mim, não tem, né?